transformar o Lula em algo diferente de Lula 1 e Lula 2? Bem, eu peço desculpas que eu também não vou comentar aqui se a Janja é bonita ou feia, se a Janja faz bem pro Lula ou não, né? É o tipo de comentário político que eu não gosto de fazer, né? Mas que ela é explorada para o bem e para o mal pela grande imprensa, com certeza. Isso que você falou, aí você descreveu muito bem o que a Globo News fez, né? Sabe? Foi montar uma caricatura, não é? E em cima dela, pisar em cima do governo, tripudiar em cima do que está acontecendo. Agora, a Globo News tem que tomar cuidado, né? Porque eu acho que o que vem depois do Lula, caso ele não seja eleito, não é nada bom para a Globo, né? Sabe? Então, acho que é o momento desse pessoal também medir as consequências do que eles fazem, né? Porque o que vem depois é um bolsonarismo aí que não tem muita simpatia pela Globo também, né? Então, é uma coisa meio esquizofrênica todo esse acontecimento que rolou, essa carta, a reação da Daniela, da Dani Lima, que é uma pessoa que até tinha em alto respeito por ela, mas, enfim, é Globo é Globo, né? Mas é isso, é triste. Estamos num momento muito triste, eu acho. Realmente. A Globo dispensa comentários, né? Infelizmente, a gente não pode nunca se enganar. Eles, quando abraçam porque tem algum interesse, né? Então não tem como ser diferente disso. São 21h35. Agora sim, eu achei muito interessante, Elias, a fala do Reinaldo Azevedo, porque ele procura contextualizar as diferenças de Lula 1, Lula 2, Dilma, e por que o Lula faz um terceiro governo diferente. Ele tenta contextualizar isso, e eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, contextualizar, por isso que eu convido todo mundo para acompanhar um trecho. Eu não dou muita bola para certas esferas de sensações, eu tenho dificuldade de lidar com isso, né? Eu até brinco que, bebendo com os meus amigos, eu conquisto o mundo, né? Fazendo análise política, eu me atenho à realidade, né? É o que temos. O presidente está isolado, diz ele. Isolado de quem? Capturado. Capturado por quem? Preciso dizer, não recebe os velhos amigos. Aqui talvez haja um pouquinho de dor pessoal, sei lá, né? Capacidade de seduzir, não sei exatamente o que é. De qualquer modo, se é uma carta pessoal, tem que ser pessoal. Se a carta é tornada pública, não é pessoal. É uma manifestação, uma manifestação política. Né? É uma manifestação política. Às vezes que eu falei com o Cacá e a conversa foi super boa, eu não tenho nenhuma restrição, é um homem inteligente, caudaloso, né, na expressão do seu pensamento, engraçado, cheio de referências, conhece poesia, né, é sempre um papo muito agradável, né? Mas no momento em que o presidente se vê cercado por esse conjunto de fatores que eu disse aqui, chega um aliado e de algum modo diz, esses que o atacam estão certos, só que os meus motivos são outros, né? Evidentemente não parece que colabore muito para que, se for o caso, o presidente encontre o eixo. O mundo é outro, né? De fato, o mundo é outro. Ninguém mais vai ter 70%, 80% de aprovação no governo. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Pode ser que tenha 80%, pode ser que o Putin fabrique 80% para ele, pode ser que, enfim, outros tiranos, mas não vai ter mais 80% de aprovação. O Lula foi presidente, Cacai, 2 vezes, e não existia emenda impositiva. Veja, eu só tenho um caminho para analisar a política, é isso. Esfera de sensações não me interessa. Eu quero fatos. As emendas impositivas individuais começam em 2015, no governo Dilma, quando ela já estava fraca. E ela cai no ano seguinte. Depois vem as emendas de bancada impositivas, 2019, quando Bolsonaro faz acordo com o Centrão. Centrão que eles atacaram durante a campanha. Se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão, general Heleno. No encontro do PL. E tentaram impor ao Lula as emendas de comissão. Não foi no papel, mas na prática foi. Uma coisa é você governar no modelo do presidencialismo de coalizão. Vamos usar um vocabulário político, técnico, para falar dessas coisas.
Porque o vocabulário amoroso a gente usa com as pessoas que a gente ama numa relação individual. Ou escreve a respeito, em tese. Né? O presidencialismo de coalizão, que supunha divisão de poderes, etc., de ministérios, o executivo tinha instrumentos para fazer valer suas políticas públicas. O Fernando Henrique tinha e fez valer. O Lula tinha e fez valer. A Dilma, no primeiro mandato, com acertos e erros, ainda tinha. No segundo, ela perde. O Temer já não tinha. Tentaram derrubar o Temer 2 vezes. E isso custou muito caro para se manter no poder. Com o Ministério Público igualmente responsável. O mesmo Então, aqui o Reinaldo coloca ali as diferenças, depois ele vai falar que o Bolsonaro não tinha, mas também estava pouco se lixando para governar, e que o Lula pega, então, definitivamente um mundo diferente, uma política diferente, uma gangorra de forças absolutamente injusta e uma necessidade de ter uma coalizão cada vez mais ampla, uma frente cada vez mais ampla. Isso explica o Lula 3 diferente de 1 e 2 e explica a insatisfação do Cacai na carta ou não? Como é que tu vê isso? Bem, o Lula 3, ele vem após um golpe de 2016. Eu já falei, não sei se foi aqui anteriormente, que o golpe de 2016, ele cria instituições como o teto de gastos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a privatização da Eletrobras, a destruição da Petrobras, que virou hoje, ela não passa de uma furadora de poço, né, por conta do pós-golpe de 2016, e a imposição da TLP ao BNDES, colocando o BNDES a preço de mercado, seus empréstimos, né, isso foi destruindo a capacidade do Estado brasileiro em intervir na realidade, né. Então, o governo Lula 3, por exemplo, é esse governo que governa nos marcos institucionais do golpe de 2016, né. Eu acho que nesse aspecto falta sofisticação para o Reinaldo Azevedo em perceber, sim, ele tem mente positiva, tudo isso, mas o governo Lula governa sob marcos institucionais criados pós-golpe de 2016. E isso explica muito da incapacidade do governo em fazer um governo que ele mesmo desejava fazer, né? Mas não explica, por exemplo, essa inação política do governo e além do que a correlação de forças nos permite. É evidente que a correlação de força é uma questão material, no tempo não existe forma de você enfrentar ela a partir da vontade, né? Mas eu acredito também que o governo deveria comprar uma ou outra briga de vez em quando, né? Por exemplo, agora tem essa questão da privatização da Eletrobras, que segundo o Lula coloca como pauta de reversão quando ele é candidato, né? Tem a questão que envolve o próprio teto de gastos, né? Que ele transforma em um arcabouço fiscal, né? Enfim, existem questões aí, e o Banco Central, né? Que o Banco Central, o Lula, ele começa uma briga com o presidente do Banco Central, sozinho, e fica sozinho até hoje, a ponto de ter se isolado do restante do governo, né? Então, existe uma série de circunstâncias aí que não são muito agradáveis, né? E que vai criando um caldo de cultura muito ruim para o governo e para o próprio Lula, né? Sabe? Junta isso, essa questão que eu acho que é biológica, o Lula não tem mais 55 anos de idade, tem 79, né? Então, nos coloca tudo pinta um quadro de muita dificuldade para nós, né? Justifica o que o Cacai falou? Não fez? Para mim, não justifica. Mas eu acho que falta para o Reinaldo Azevedo a visão de processo nessa história, né? Sabe? Porque a positiva também é fruto de... ela deve entrar nos marcos do golpe de 2016, né?